Cheguei chegando. Vamos lá com vocês mais uma vez, o professor Janduí, de Biologia, para para mais uma aula aos alunos do ciclo 6. O que nós vamos fazer hoje, professor? Hoje vai ser o quê? O que é que tem para hoje? Qual é o cardápio de hoje, né? O cardápio de hoje, atenção, é revisão. Hoje nós vamos fazer uma breve revisão do que nós estudamos até agora. Eu tenho notado, eu tenho percebido que vocês não estão fazendo o dever de casa, né? Que apesar das minhas orientações para rever as aulas anteriores, vocês não têm feito isso, confesso, né? Sacanagem, não pode ser assim, né? O aluno tem que, né, seguir o comando que o professor vai determinando, né? Porque só assim é que se gera o conhecimento necessário, né? O conhecimento que vocês precisam para caminhar para frente e na direção certa, né? Sabendo em que direção quer chegar. Beleza, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então nós falamos de hereditariedade, nós falamos de DNA, nós falamos de cromossomos, né? Tá lembrado? Tá não? Esqueceram? Hereditariedade. Hereditariedade é tudo que se relaciona à transmissão das características, né, de pais para filho, por exemplo. E a transmissão das características se dá através do DNA, ácido desoxirribonucleico. E o DNA se enrola todinho para que possa caber dentro da célula e ele todo compactozinho dentro da célula forma o que nós chamamos de cromossomo. Lembrando que cada pedacinho do DNA chama-se gene e cada gene é responsável por uma característica. Você estava lembrado disso? Você esqueceu? Não estou ouvindo. Esqueceu? Esqueceu. Não. Agora, o que não pode é deixar de saber. Se a gente esquece, a gente vai lá, revisa, né, revê a aula e manda brasa, porque estamos aqui para ensinar e vocês estão aí para aprender. E nós estamos desejosos de que realmente o aprendizado aconteça. Bom, a ciência que estuda tudo isso, hereditariedade, o DNA, os cromossomos, é a genética. Então, genética é a ciência que estuda como as características são passadas dos pais para os filhos. E, né, como eu falei ainda há pouco, hereditariedade é a transmissão das características de gerações para gerações. Que características? Todas, cor dos olhos, tipo do cabelo, tipo de sangue, características que a gente vê ao olhar para uma pessoa e também as características que a gente não vê, até mesmo, né, a predisposição a alguns tipos de doença. Beleza? Bom, DNA é a molécula que carrega as informações genéticas, que contém todas as informações de como é um ser vivo. O pedacinho de DNA, ó, chamado de gene, né, é quem é responsável por cada uma das características, certo? Tem um gene que determina a cor da pele, um outro que determina a cor do cabelo, um outro que determina o tipo de sangue, e assim por diante, né? A gente sempre tem um par de genes, um que vem do pai, um que vem da mãe, né? Porque vocês não podem esquecer também que nós temos 46 cromossomos, 23 que a gente herda do pai, 23 que a gente herda da mãe. Lembrando que cromossomo é o DNA todo condensado, moçada. Cuidado, não esquece disso, beleza? Professor, eu esqueci. Então, ó, não esquece o DNA, ninguém pode esquecer, certo? Como é que é o DNA, né? Aqui, ó, tô fazendo aqui mais ou menos um desenho da molécula de DNA, beleza? Ó, olha só, né? Escrever usando aqui um mouse não é fácil, né? Aí, quando o DNA está todo enroladinho para que ele possa ó, caber dentro da célula, todo enroladinho, né?
aí a gente tem o cromossomo. Então, nós herdamos, se liga nisso, 23 cromossomos da mãe, 23 cromossomos do pai, de modo que em cada célula do nosso corpo tem 46 cromossomos. Professor, como é que a gente herda esses cromossomos do pai e da mãe? Eu já falei, você esqueceu. A mãe manda os 23 cromossomos através do óvulo e o pai através do espermatozoide, né? Para formar uma pessoa, precisa de um óvulo, precisa de um espermatozoide. Óvulo e espermatozoide são células que a gente chama de gametas, células reprodutoras. Você tinha esquecido disso? Tinha esquecido? Tá me devendo essa. Vamos lá. Cariótipo. O que que é cariótipo, né? E o que o cariótipo tem a ver com o sexo biológico? O que que é sexo biológico? Ah, se a pessoa é menino, se é menina, né? Se é homem, se é mulher. Beleza? Não estamos falando aqui de gênero, estamos falando aqui de sexo biológico. Então, cariótipo é o conjunto de cromossomos que uma pessoa tem na célula, ou seja, é o conjuntinho formado pelos 46 cromossomos, né? Tanto faz falar 46 cromossomos como 23 pares, né? Qualquer pessoa sabe disso. 23 pares de sapato dá no total 46 sapatos. 23 pares de cromossomos, 46 cromossomos. Eu gosto de falar pares porque, na verdade, como assim, a gente colocando assim as mãos aqui, eu tenho, ó, 5 pares de dedos, né? Então a gente tem um par, um par, um par, um par, um par, né? Aqui tem 5 pares de dedos, a gente tem 23 pares de cromossomos, lembrando que, né, 23 a gente herda do pai, 23 herda da mãe, então a gente tem de cada tipo de cromossomo um par. E aí tem um par de cromossomo, que a gente chama de cromossomos sexuais, e eles vão determinar o sexo biológico. Opa, vamos lá. Eita, vamos lá. Meninos, meninos, meninas, vamos lá, né? Então, os cromossomos sexuais determinam o sexo biológico? Sim, sim, já falei disso, né? Um cromossomo X herdado da mãe, mais um cromossomo X herdado do pai, faz, atenção, nascer uma criança do sexo feminino. Um cromossomo X herdado da mãe, um Y do pai, porque o Y sempre vai herdar do pai. Só quem tem cromossomo Y é o pai. Então, vai dar um indivíduo, vai formar um indivíduo do sexo masculino. Portanto, né, o sexo biológico é determinado pelos cromossomos, que a gente chama de cromossomos sexuais. Na mulher, XX. No homem, XY. Lembrando, preste atenção, deixa eu fazer aqui um desenho, se liga nisso, ó. Lembrando que o símbolo feminino é esse aqui, ó. É uma bolinha com uma cruzinha assim para baixo. E lembrando que o símbolo masculino é esse, ó. É uma bolinha, beleza? Com uma setinha aqui para cima. Eita, professor, eu tinha esquecido disso. Pois é, revisão é para isso. É para a gente lembrar do que a gente, atenção, esqueceu. O que é bom dura pouco. Caramba, acabou a aula. E agora? Fica triste? Não, tem mais, né? Tem a próxima aula. Tenha calma, vamos por parte, né? Então, aguarde os exercícios através do Google Formulário, né? Do Google Forms. Sempre, sempre a gente apresenta videoaula e em seguida, né, formulário para que vocês possam responder aos exercícios de fixação da aula que foi apresentada. Tranquilo? Até a próxima aula, se Deus quiser, e Ele há de querer, porque Deus é Pai.